Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, bem-vindos a mais um vídeo um pouco mais sério em relação aos vídeos que eu normalmente gravo. Queria comentar sobre um assunto que me chocou, me entristeceu bastante. Antes de mais nada, quero agradecer, obrigado aí pelos comentários, pelos likes, por tudo aí que vocês fizeram no meu último vídeo com a minha mãe. Foi realmente um momento muito especial nosso aqui, né, poder desfrutar com a minha mãe aqui um pouco da minha vida, um pouco do meu dia a dia e também compartilhar um pouquinho disso com vocês. Acho que foi uma experiência assim muito boa, muito bacana. Obrigado. Então eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse triste episódio que aconteceu aí no Rio de Janeiro, né, onde um carro com uma família foi fuzilado aí com 80 tiros e um músico, né, negro veio a falecer nessa ação extremamente infeliz do Exército. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, foi, né, contar um pouco a história do background disso. Eu estava ouvindo notícias, né, no YouTube, etc. Entrei no site do Globo para ver as notícias e aí vi sobre essa chamada, né? E sentei, comecei a ver o vídeo. Minha primeira reação foi que eu fiquei extremamente aterrorizado, fiquei triste e, por incrível que pareça, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, minha esposa viu, né, a Iana viu, veio falar comigo, perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei para ela, mostrei o vídeo e ela ficou também extremamente horrorizada, assim, né? E eu até, aproveitando o ensejo, perguntei para ela, né, o que você acha disso? Isso teria alguma possibilidade de acontecer aqui na Alemanha, por exemplo? Ela, não existe possibilidade nenhuma disso acontecer. Como é que uma ação dessa é tomada, onde simplesmente um carro é alvejado de tiros, né, onde são dados tiros no carro sem uma abordagem, sem uma pergunta, sem uma certeza, baseado em que isso jamais aconteceria aqui. É claro, né, comparar dois países completamente diferentes e opostos, né, no que se refere a principalmente tratamento nas relações humanas e garantias de direitos humanos é um pouco complicado, né, comparar a Alemanha com o Brasil. Mas, de qualquer forma, eu não sei como vocês reagiram, então posta aqui embaixo nos comentários, escreva como você se sentiu ao ver isso, se você se sentiu chocado, aterrorizado, ou se para você foi simplesmente trivial, né? Para mim não foi, porque eu vou explicar para vocês o seguinte, né? Eu venho de uma família humilde, então quando eu vi o vídeo, a primeira coisa que me ocorreu foi uma empatia, né? Eu me coloquei no lugar daquele filho, né, que teve o pai assassinado na frente, dirigindo um carro, por uma ação do Exército, né? Eu me coloquei no lugar daquela esposa que viu tudo isso, então eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, né? Eu me imaginei de repente vendo o meu pai ali, vendo um tio meu, vendo um primo meu. Não tem como você não se sentir chocado, você se sentir triste, você se sentir amargurado, enfim, é muito difícil achar o adjetivo correto que consiga realmente mensurar aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, como negro, né? Coincidentemente, mais uma vez, isso foi uma ação contra um homem, né, de, digamos assim, uma classe social humilde e negro, né? Por que a gente não vê nos noticiários que um homem branco de terno e gravata ou um político que roubou milhões foi confundido com um bandido e o carro dele foi fuzilado, né? Por que a gente não vê esse tipo de notícia? Por que isso acontece nas comunidades mais carentes, com pessoas negras, com pessoas pardas, né? Você já se perguntou isso, né? Se isso realmente é simplesmente uma coincidência? Eu creio que não. Então esse é o primeiro ponto aí que eu estava querendo desabafar um pouco, então pensem nisso, né? Nós temos um sistema realmente muito desigual no Brasil, tanto em relação à cor de pele, quanto em relação à classe social, né? Quanto vale a vida de uma pessoa que mora na periferia? Quanto vale a vida de uma pessoa que mora na favela? Quanto vale a vida de uma pessoa que mora numa zona rica ou uma zona nobre de qualquer cidade do Brasil? Né? Será que vale? As duas vidas têm o mesmo peso? Valem a mesma coisa? Pergunte-se isso. Um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui é em relação à intervenção militar, né? Eu acho que o que me doeu também nessa situação foi... Eu sou militar, então não sei se vocês sabem disso, eu servi o Exército, eu sou oficial da reserva da Arma de Comunicações do CPUR do Rio de Janeiro. E
o exército fez uma grande diferença na minha vida, assim. Eu era um cara muito revoltado, muito, né, despirocado da ideia, e um dia, quando eu me alistei, eu resolvi tomar essa decisão de servir o exército, e isso realmente moldou bastante e melhorou bastante a minha personalidade, melhorou como pessoa, né, os princípios, as regras que a gente tem, a hierarquia, a disciplina, o amor à pátria, né, o patriotismo, todas essas coisas, todos esses valores que eu aprendi no exército eu trago comigo até hoje. Então ver alguém, né, que usa a farda que eu usei, que fez o juramento que eu fiz, né, que está dentro de uma instituição militar a qual eu também estive, cometer esse tipo de ato é uma dor. Para complementar um pouco mais, como eu vejo esse tipo de ação do exército dentro das comunidades, nesse momento eu não creio que seja positivo, né? Porque se uma vida é perdida, se 2 vidas são perdidas, se eles fazem uma confusão, né, ou um incidente, o cara foi executado, brother. O cara tomou 80 tiros no carro. Isso não é incidente, isso não é confusão. Isso foi uma execução, né? Isso é uma, posso dizer, pseudo pena de morte, né? Então, se uma instituição militar que está ali encarregada de cuidar da segurança, de cuidar do bem-estar da população, está fazendo exatamente o oposto, essa incursão não é positiva. Então, ao meu ponto de vista, o exército não deveria estar ali. E além disso, eu que servi, eu sei bem do que eu estou falando. O exército não tem nenhum preparo para lidar com esse tipo de situação. Incursão em favela, identificar se a pessoa A ou B é um bandido, é um traficante, ou não é, ou é um cidadão de bem, ou seja, o cara vai atirar sob qualquer suspeita e depois averiguar. E aí a vida já acabou, a vida se perdeu. Então eu sou realmente contra isso, eu acho que deveriam tirar o exército de qualquer favela, de qualquer bairro humilde, de qualquer situação, e colocar uma força especial, fosse ela a polícia militar, o BOP, enfim, para fazer incursões quando necessário fosse, mas não uma ocupação do exército. O exército é feito para quê? O exército é feito para defender as fronteiras, o exército é feito para ser acionado em caso de guerra, para que nós possamos, né, ou devêssemos combater um inimigo da nação, né, e não ser disponibilizado para esse tipo de tarefa. Eu, quando eu tinha 19 anos e estava no exército, eu não tinha condições nenhuma de averiguar se uma pessoa era inocente, se era culpada, se era boa, se era ruim. Primeiro ponto. Segundo ponto, se recebe ordens, você recebe uma ordem, você tem que cumprir, né? Quem me garante que de repente o responsável ele tinha um sargento, um tenente e os outros 8 eram soldados, né? Logicamente, creio eu, o tenente tenha dado essa ordem e os demais tenham seguido, né, o comando. Então, ou seja, você está ali para cumprir algo que foi mandado, né? Você tem que cumprir, respeitar a sua hierarquia e cumprir ordens. Então, estão esses indivíduos, né, esses militares preparados para isso? Eu creio que não. Bom, eu queria só trazer isso à mentalidade de vocês, quero saber o que vocês acharam, como é que está a repercussão disso no Brasil. Isso é algo realmente muito triste, é algo que, de certa forma, me deixa bem desgostoso, me deixa bem sem esperança sobre um país melhor. Eu não sei, hoje eles estão presos, já li ali na matéria, né, mas sabe-se Deus até quando, né? No Brasil, muita coisa ou quase tudo acaba em pizza. Então eu não creio que eles vão ficar muito tempo presos e que vão ser condenados de acordo com o rigor da lei, como uma execução, né? E não como um incidente. Bom, então é isso, eu queria dividir esse pensamento com vocês, colocar isso para fora. Isso me deixou realmente bem chateado, assim, bem triste de ver que esse tipo de coisa, né, ainda acontece nos dias de hoje num país como o Brasil, né? E é simplesmente bizarro, é simplesmente... Enfim, é isso. Bom, valeu, obrigado. Se gostou, deixa um like aí, comenta aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.